Oi pessoal, vocês sabem que eu sou Cintia Helena e hoje eu estava deitada assim na minha cama, conversando com Deus, pensando em como as coisas estão andando, de como a Bíblia nos ensina muitas vezes coisas que às vezes parecem ocultas e a gente acaba muitas vezes deixando de ser liberto, deixando de ter uma vida um pouco melhor. Porque muitas vezes existem coisas na Bíblia que às vezes passam em branco. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus. E ele falou, vai lá, pega o celular e lê essa palavra. A palavra fica em Atos 16, vou começar pelo 23, tá bom? Foi quando Paulo e Silas, eles foram presos. Vamos lá. Então, Atos 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. 24. O qual, recebendo tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, enquanto oravam, cantavam hinos de louvores a Deus, e aos outros presos os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que se abalaram os alicerces da prisão. No mesmo instante, abriram-se todas as portas, e as correntes de todos se soltaram. Eu fiquei lendo isso e parece que eu estava lá naquele lugar onde eles estavam. Na minha cabeça, né, gente? Isso eu acho que não está escrito aqui, né? Na minha cabeça. Mas eu via um lugar muito, muito escuro, um lugar tipo de pedra, sabe? Escuro, tipo uma caverna. E as pessoas presas que cometeram lá seus atos ilícitos ali, né? E foram presos. Sendo que Paulo e Silas, eles eram inocentes, perdão. Eles eram inocentes, eles estavam presos e passou muita coisa pela minha cabeça. Quantas vezes nós somos injustiçados e ao invés da gente fazer o que o Paulo e Silas fez, a gente acaba murmurando, perguntando onde é que está Deus nessa história toda. Onde Deus está se a Bíblia fala tanta coisa? Por que Ele deixou acontecer isso comigo? Né? E passou na minha cabeça um filme de pessoas que já passaram por isso e blasfemaram contra o Senhor, falando que não vai mais, sabe? Não quer mais conversar com Deus porque Ele falhou. Ele deixou com que o mal batesse até a porta deles. Geralmente é isso que as pessoas falam quando são injustiçadas. No caso de Paulo e Silas, tiraram as roupas deles e foram açoitados. Acredito que, com certeza, eles devem ter apanhado muito. E eles foram injustamente presos, machucados. E a Bíblia diz que eles começaram a orar. Enquanto muitos de nós blasfemamos. Eles oraram. Eles não murmuraram contra Deus. E depois o que aconteceu? Depois de orar, eles começaram a cantar. Se coloca no lugar de Paulo e Silas. Depois de apanhar inocentemente, vocês serem lançados numa prisão hoje em dia e apanhar dos policiais, e apanhar muito. O que vocês iriam fazer se vocês fossem presos? Deus, me tira daqui. Cadê você? Por que você deixou acontecer isso?
Geralmente é isso que as pessoas falam. E os de fora, os que estão de fora, geralmente costumam julgar, como se eles tivessem feito alguma coisa. Não, eles não foram presos injustamente, não. Ele é crente, devem ter feito alguma coisa e Deus pesou a mão sobre eles. E não é isso que acontece. Eu tenho observado que a Igreja de Cristo, não vou dizer todas não, tá? Porque eu não conheço todas as igrejas, eu não estive em todos os cultos. Mas pelo que eu vejo, a Igreja de Cristo, ela foi acostumada a, tipo, comer o melhor dessa terra, a viver o bom da vida. Mas ela não foi ensinada a sofrer. Como passar por uma situação dessa? Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, com certeza. Eles oraram e eles cantaram. O Senhor recebeu esse louvor. Como não receber? Machucados, açoitados, injustamente, e orando e cantando a Deus. A esperança, a fé em Cristo, estava fresquinha no coração de Paulo e Silas. E quando esse louvor chegou até o Senhor, até os céus, houve um grande terremoto. E a Bíblia diz que os cadeados e as correntes foram abertas de todas as celas. E ali várias pessoas se converteram, ouviram a palavra, e o carcereiro, que prendeu ele muito bem preso, ele também se converteu. Houve salvação naquele lugar. Aquele lugar é lugar que o ser humano diz que é o lugar para aquelas pessoas que não prestam. Muitos costumam falar, até eu já ouvi isso de crente, bandido bom é bandido morto. Meus queridos, bandido bom é bandido convertido. E o que o Senhor me fez ver? Eles estavam num lugar onde tinham correntes, eles estavam presos. E o Senhor me fez ver aqui da minha janela as casas, e Ele falou que dentro de cada casa existe uma alegria, existe uma tristeza, existe um sonho, que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. E assim também é na vida do crente. Muitos não conseguem voltar para a igreja, porque muitos até falam assim, parece que meus pés estão presos, parece que tem alguma coisa me prendendo, uma corrente. E realmente existe isso. Muitos de nós estamos presos por uma corrente espiritual que nós não enxergamos. Mas quando a gente começa a louvar a Deus, e você deve saber muito bem que não precisa ter voz bonita, precisa ser um louvor de coração aberto, para que o Senhor receba a nossa adoração. Não quando estamos alegres somente, mas quando nós estamos perdendo a nossa força, quando as más notícias batem até a nossa porta. Devemos orar e devemos oferecer ao Senhor, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Então as pessoas, aleluia, que se encontram presos por lembranças do passado, e isso rouba a alegria, rouba a vontade de ir para os cultos, ouvir na televisão músicas maravilhosas que levam a gente assim para o céu. Existem pessoas que estão presas porque ouviram palavras tão duras de pessoas tão próximas. E isso deixar essas pessoas paralisadas, elas não conseguem mais ir à igreja, porque talvez quem deu essa palavra dura para essas pessoas foram as próprias pessoas da igreja. Existem pessoas que estão presas
porque foram molestadas no passado. E elas não conseguem associar esse Deus maravilhoso. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Às vezes realmente é difícil de entender, porque tudo há um propósito. E quando essas amarras, quando esses cadeados, essas correntes, quando elas se abrem, todos vocês que estão presos, vocês são libertos. Mas a libertação, aleluia, ela gera algumas coisas. Você precisa, em primeiro momento, acreditar no Senhor de todo o coração, ainda que você tenha passado por momentos terríveis, porque nós estamos sujeitos a passar por qualquer coisa. Ainda que você tenha passado por momentos terríveis, talvez você foi, como eu disse, abusada como criança. Talvez colocar a mão em você onde não devia colocar, e você tão nova, guardou isso e se fechou, se isolou. Talvez o seu pai não te trate como você deveria tratar e fala palavras tão pesadas para você. Meu irmão, cante ao Senhor. Você não precisa ter voz bonita, você precisa ter um coração que crê que o Senhor, além dele receber a tua adoração de todo o coração, essas cadeias, como foi com Paulo e Silas, podem ser rompidas através da sua adoração. E você vai ser liberto. As cadeias, as correntes, elas serão quebradas. Porque o Senhor quer que você seja livre, livre de tristezas que tem no seu coração, livre das lembranças do passado que te faz tão mal, livre de um sonho que você tanto acreditou, que parecia que estava chegando na tua mão e ele foi embora. Ele quer te libertar disso, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. Às vezes é uma questão de tempo e às vezes pela própria nossa atitude que nós não temos. Temos uma arma muito especial que o Senhor ama, é louvor. Geralmente, quando nós estamos orando, nós pedimos muita coisa ao Senhor. Nós choramos, pedimos. Mas quando a gente canta, a gente está dizendo para Ele que a gente não vive sem Ele, que Ele é o nosso socorro, que Ele não se afaste de nós. Enche seu coração, meu irmão, enche seu coração de oração e de cânticos para exaltar o nome do Senhor. É nos braços do Senhor que você vai encontrar refrigério. Canta bastante dentro da tua casa. Esquece a voz. Eu esqueço a minha e eu vivo cantando aqui dentro da minha casa. E isso serviu para mim, porque a má notícia chegou e eu fui para o meu quarto orar. O Senhor me deu essa palavra e Ele falou para mim: eu quero ouvir a tua voz nesse momento de aflição. E eu vou cantar para o Senhor. Então, muitas vezes louvor parece uma coisa muito pequena, que não faz efeito. Muito pelo contrário. Nosso Deus adora louvor. Nosso Deus está esperando você abrir a boca e cantar. Eu te adoro, Senhor. Eu preciso tanto de ti. Olha pra minha dor, meu coração que parece não parar de chorar. Meus irmãos, eu estou rouca, mas para o Senhor está perfeito. O Senhor é perfeito, o Senhor não olha para você como o homem olha.
Então cante ao Senhor. Eu estou batendo na mesma tecla porque foi isso que Ele falou para mim. Que Ele queria que eu cantasse para Ele. Seja lá a situação. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Vamos cantar ao Senhor com a voz rouca, com a voz boa, não importa. Mas vamos entoar louvores ao Senhor, assim como Paulo e Silas fez. E eu profetizo que eu e você, nós seremos libertos pela glória do Senhor. O nosso louvor chegará até o trono de Deus com aroma suave, aleluia. E Ele irá se compadecer de cada um de nós. E nós veremos a glória do Senhor, a glória do Todo-Poderoso, a glória daquele que nunca nos abandona, nem em momentos bons, nem em momentos ruins. Ele está à nossa disposição para nos cobrir do seu amor, nos dar o seu perdão e encher nosso coração de alegria quando necessário. Cante ao Senhor, ore ao Senhor de todo o teu coração. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Não deixe de cantar. Cante ao Senhor. Ele está esperando ouvir a tua voz. Aleluia, Senhor. Alcança todas essas pessoas. Alcança a mim. O Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Meus irmãos, fico na paz do Senhor. E não deixa de orar, não deixa de cantar louvores de adoração para engrandecer o nosso Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz.